Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje nós estamos naquela Roma antiga, na verdade no momento da sua fundação por Rômulo, que se enfrenta a seu primeiro problema. Sim, faltam mulheres. E como será que ele resolveu isso? Que vengan pues a comprar en nuestros mercados. Nosotros las invitaremos. Haremos fiestas para divertirlas. Gozarán de los espectáculos que organizaremos. Pero no saldrán de Roma. Los dioses te iluminan, Rómulo. ¡Por el futuro de Roma! ¡Venid, romanos, y tomad a vuestras esposas! Mas na real ele não teria falado, sabe? Ele teria levantado o seu manto, que era o sinal para prender as mulheres e expulsar os homens. E as mulheres, compreendendo imediatamente seu destino, revelam através dos seus gestos, dos seus rostos, um grande desespero. Uma senhora Sabina, olha lá, ela suplica que Rômulo lhes deixe partir a todos. E segundo a lenda, os romanos apenas prenderam uma mulher casada, a Ercília, que era filha do rei Sabino, que deve ser esse personagem aqui, ó, de azul no primeiro plano. Ela se converteu em esposa de Rômulo. E ele se inspirou para criar essa pose na escultura de Bernini, o rapto de Proserpina. Mas é claro, né, que os sabinos não iam deixar por isso mesmo. Então eles voltaram para a sua cidade, começaram a se preparar, tiveram aí 3 anos de preparação para atacar Roma. E no momento que eles atacam, as mulheres, as sabinas, se interpõem entre o que eram seus pais, amigos, irmãos e os seus maridos. Elas já tinham filhos e tudo. E dessa forma elas conseguem fazer com que eles se reconciliem, que reine a paz. E o Jacques-Louis David pintou uns anos depois do Poussin essa tela em que nós vemos esse momento em que a Sabina se interpõe entre uns e outros. Ela é posterior porque ela foi pintada em 1799. Já a nossa tela desse momento anterior, quando o Rômulo manda prender as mulheres, ela é de 1637, 1638. Mas é claro, gente, que essa aqui é uma história mítica, né? Vamos deixar isso bem claro. E a tela do Poussin se encontra naquela lista que a gente tá vendo aqui no Drops de Arte das 24 obras essenciais do Museu do Louvre, que foi publicada em 2020 pelo próprio museu. Ela está na 17ª posição. Nessa tela ele vai aplicar na composição do quadro, ou seja, na ordenação dos elementos que o compõem, na organização desses elementos, uma proporção 9:16. E é nessa proporção que se encontram os 2 eixos principais do quadro. Nesse livro que eu comprei no Museu do Louvre, eles descrevem todo o processo de criação do Poussin. Olha como ele fazia vários esboços, sempre pensando no início na construção geométrica, escolhendo então, em termos de perspectiva, se o quadro ia ter um ponto de fuga simples ou duplo, e depois repartindo as linhas que saíam desse ponto de fuga, como eu mostrei aqui na tela anterior para vocês. Depois é que ele encaixava os personagens. Para tanto, ele costumava utilizar um tabuleiro e pequenas figuras de cera vestidas com papel machê ou com tecido. E em alguns casos também manequins articulados, para mostrar essas poses que depois ele ia levar para a tela. Ou seja, ele dispunha em 3D para estudar os efeitos de luz e sombra, os escorços, para depois levar para o bidimensional. Mas ele não levava diretamente, porque antes dele fazer esse grande formato, essa tela grande, ele fazia uma pequena a óleo que servia de modelo para depois se enfrentar a esse grande formato. E com essa tela, eu vou deixando vocês aqui das Canárias com um beijo enorme no coração. Mas antes de abandonar esse vídeo, veja outros pintores que se enfrentaram a esse mesmo episódio mítico e o resultado plástico deles.